estou muito feliz de estar aqui, né, abrindo esse ciclo, né, essa série de webinars que a gente está organizando, né, por conta dessa situação em que a gente se encontra, onde a gente está isolado, né, fisicamente, e eu acho que eu nunca estive tão conectada socialmente com tantos eventos e com tantos encontros, né, mesmo com gente que eu praticamente de família, que eu quase não vejo. Ultimamente a gente tem feito reuniões, está todo mundo meio carente, então todo mundo assim, procurando se encontrar, né? E é um momento de aprendizado, eu tenho feito um monte de webinars, eu não dou conta de todos que tem, porque eu tenho que trabalhar, então e tenho que descansar também, porque não dá para dar conta de tudo, mas assim, tem sido um tempo rico de aprendizagem. Então, nesse momento, eu e Pierre tivemos essa ideia, né, de fazer, reunir pessoas que têm muitas coisas para trazer para a gente compartilhar, né? São pessoas, a maior parte dos relacionamento aí de várias maneiras, e então compartilhar isso o máximo possível. E aí a gente está super feliz, né? Porque deu um super ibope, tem muita gente que se inscreveu. A gente teve, a Luana que sabe, mas eu acho que até a última informação que eu tive estava perto de 140 inscrições. Isso daí é muito legal, porque a gente só conseguiu soltar tudo, porque o CCE tem lá os processos internos, soltar tudo ontem. Então, a gente ficou super feliz com essa receptividade. Em cima desse tema, né, que é um tema meio complicado, que é a natureza na cidade. As pessoas não se dão conta de como a natureza é fundamental. Então, essa é uma oportunidade de... Gente, tem alguém com o microfone aberto. Por favor, pode fechar? Deixa eu ver quem é. Achei. Aqui a gente já montou. Então, a gente está... organizou, né, esse evento, vai ter até final de junho já resolvido, fechado. A programação vai ser liberada no nosso Facebook, e também acho que a Luana vai colocar. A Luana é a pessoa aqui do CCE, agradeço muito a contribuição para a organização, ela foi bárbara com a gente, nesse curtíssimo espaço de tempo conseguir fazer o que ela fez, e está com a gente reunido aqui hoje, né? Então, a gente está com essa programação, a gente vai ter toda quarta-feira às 6h30 sessões temáticas, né? Então, um webinar temático, e isso aí vai ser divulgado o todo, né? E depois a gente vai divulgar semanalmente para lembrar todo mundo. E aí, quer contar a nossa história, Pierre? Nossa, mas aí a gente Nós vai temos ter uma muito... história. A gente vai ter muito tempo, Rapidinho, né? assim, tipo sintético francês, vai lá. Então, a gente se encontrou em 2008 com a Cecília, né? A gente estava os dois no front aí da questão ecológica na cidade, a gente já estava revoltados na época, né? A gente se juntou, montou uma ONG que se chamou Em Verde, que durante muito tempo ficou à frente de dar aulas, de organizar palestras, né? A gente fala de infraestrutura verde há 12 anos já, né? Aqui, né? E recentemente a gente abriu essa pós-graduação na PUC-Rio, né? Que é uma pós-graduação focada em paisagem ecológico. Foi feita pela gente mesmo, sobre medidas, né? Eu e a Cecília, a gente sentou, o que a gente vai ensinar, o que a gente vai botar nessas 360 horas ali. E a gente fez uma programação de 3 semestres, né? A primeira parte vai muito conteúdo teórico de grande escala, entender a ecologia no seu funcionamento na escala da biosfera. E a gente vai descendo ao longo do semestre até chegar na pequena escala, né? Daquela da mão na massa mesmo, de como plantar, de como trazer as soluções ali, né? E é o projeto que mais anima a gente, porque, enfim, a gente tem autoria, a gente está na terceira turma agora, a gente já está mudando em função da turma, em função das demandas do momento, né? E agora, nesse momento de pandemia, a gente está mais revoltado ainda, porque tem muita gente que diz, nossa, mas está parecendo um filme. Não, está parecendo uma realidade, na verdade. O filme é a vida que a gente estava levando antes, onde está destruindo a natureza, destruindo sistemas sociais, destruindo populações carentes,
Tudo isso para manter um teatro urbano que a gente tem, que infelizmente está depredando os recursos do planeta, né? Recursos humanos e naturais. Então, a gente está achando que é um momento bom para poder... porque sempre é a mensagem que nos interessa, né? Alcançar o maior número de pessoas para a gente ter cada vez mais pessoas envolvidas na transformação prática dos espaços, né? Trazendo a natureza para a cidade. Resumi bem, Cecília? Você acha que está... Sim, foi rápido, sintético, espetáculo. Bom, então vamos passar aí enfim, para nosso tema de hoje, né? Com duas convidadas super do coração, assim, eu acho que são mulheres iluminadas, a gente tem muitas mulheres nessa nossa área, né? E a Daniela Riese, que está lá em Freiburg, na Alemanha, está de madrugada, né? Lindona, como sempre, mas está aí girando uma noite que não é de lazer, né? Quer dizer, é de prazer, né? De qualquer maneira, eu, pelo menos, sinto um enorme prazer de estar aqui. E um enorme prazer que você esteja aqui, né, Dani? Eu acho que isso é super legal. A gente se encontrou aí por conta dessas nossas paixões comuns, idem com Sofia, né? As duas trabalham no mesmo lugar, mas até em áreas sinergéticas, né? Mais uma aqui, baseada em São Paulo, e a outra na Alemanha. E eu vou deixar que a Sofia e a Daniela abram, porque eu acho que elas têm uma sinergia super incrível, né? Então, elas vão se apresentar, porque elas me passaram pedir uma bio curta delas, mas é difícil ser uma bio curta, então eu vou deixar com que elas façam a sua apresentação, porque eu não consegui cortar de nenhuma das duas. Então, vocês peguem aí o que vocês acham de mais relevante, né? E falem aí do ICLEI, que eu acho que é importante, né? Uma instituição super importante planetariamente, né? Em relação às cidades. Tem feito um trabalho incrível e eu tive o primeiro contato com o ICLEI no primeiro Resilience Cities lá em Bonn, em 2010, eu acho, 2009 a 2010. E de lá para cá eu fiz curso lá na sede do ICLEI e tenho tido assim uma experiência muito legal de acompanhar o trabalho, né, e de algumas vezes assim, partilhar de alguns momentos. Então, Dani e Sofia, vocês agora estão com a palavra, tá? Meia hora, depois a gente vai ter um tempinho para a gente e discutir. Depois, a última meia hora, a gente abre para o público para participação, para perguntas e tal, tá? A gente vai meio que mediar para poder ficar redondinho, né? E para organizar a conversa. Mas Dani e Sofia, cadê a Sofia que eu não tô vendo ela? Sofia está aqui. Tá aqui embaixo. Tá. É muito quadradinho, né? Aí... Cecília, eu só queria cumprimentar e também agradecer a todo mundo que está aqui. Estamos 100 agora no online, né? Agradecer a cada participante que está aqui junto, aqui acompanhando esse primeiro webinar, né? É nosso teste de fogo. Vamos ver se a gente vai conseguir ser pontual e levar todo mundo e passar o máximo de conhecimento possível. Então, Cecília, vamos passar a palavra agora para já passei. Daniela. Então, pronto. Então, Daniela, por favor. Você quer começar ou eu começo? Pode ser, Dani, que aí eu falo. A gente está aqui também meio no improviso, gente. Tá. Primeiro experiência de apresentar virtualmente. Então, em primeiro lugar, muito obrigada, Cecília, pelo convite. Pierre, já ouvi falar muito de você, mas ainda não conheço pessoalmente, né? Ainda continuamos no mundo virtual. Mas que bom ter todo esse pessoal aqui interessado, né, nessa temática. Realmente acho que o trabalho que vocês vêm desenvolvendo aqui no Brasil é de extrema importância e a Cecília é nossa grande embaixadora, né, de fato, para disseminar essa temática das soluções baseadas na natureza. Eu sou gestora ambiental, fiz um mestrado no IPT em tecnologia ambiental e agora faço uma pesquisa de doutorado na USP,
focada em soluções baseadas na natureza como medida de adaptação à mudança climática para as cidades brasileiras. E já atuei no setor privado, no setor público, e hoje trabalho no ICLEI, que é essa rede global de cidades e estados comprometidos aí com o desenvolvimento mais sustentável. Eu gerencio os nossos projetos de mudança do clima e biodiversidade, e a gente vem também cada vez mais tentando, né, aterrissar essa agenda de soluções baseadas na natureza. Também sou mãe da Lia, de 5 anos, e da Clara, de 2 anos, então, assim, é possível que nesse horário a gente tenha alguma interferência aqui de crianças, né, entrando aqui no quarto e tudo. Mas então eu vou compartilhar aqui minha tela, só para fazer uma apresentação bem rápida. Deixa eu ver aqui se vocês estão enxergando. Compartilhou? Tá. Compartilhou, tá ok. Muito rapidamente, só para quem não... tô só tentando botar no modo aqui, isso, pronto. O ICLEI é essa grande rede, né, de mais de 1.500 governos associados que buscam, então, né, de fato, implementarem políticas, planos e ações, né, para promover um desenvolvimento mais sustentável. O nosso secretariado mundial fica em Bonn, na Alemanha. A Dani está no secretariado europeu, aqui na cidade de Freiburg, na Alemanha. E eu estou no secretariado para a América do Sul, que fica aqui em São Paulo, no Brasil. E para orientar esse passo, né, a passo dos governos locais nessa caminhada, então a gente trabalha aí com 5 caminhos, né, assim, macro, guarda-chuva, que orientam então a nossa ação, promovendo, né, esse desenvolvimento de baixo carbono, baseado na natureza, equitativo, centrado nas pessoas, resiliente e também fomentando aí a economia circular, entendendo que, né, todos esses caminhos se conectam de maneira sistêmica e que a gente tem que cada vez mais buscar, de fato, soluções integradas, né, para lidar com os desafios que já estavam postos e agora com, né, esse grande desafio, mas uma grande oportunidade também para a gente repensar aí os nossos modelos, né, atuais de desenvolvimento, padrão de consumo, e aqui, né, acho que para o curso aqui que vocês desenvolvem também esse padrão aí dos ambientes construídos, áreas verdes e assim por diante. Então, aqui entrando de maneira também bem rápida e geral, porque eu não sei se todo mundo já ouviu falar desse conceito, né, de soluções baseadas na natureza. Então, ele visa se inspirar, né, justamente na dinâmica, né, dos ecossistemas, dos biomas e, né, da natureza em si, para tratar uma série de desafios que estão postos, né, aí globalmente. Então, principalmente, né, na Europa, a gente vê que ele está muito relacionado a esse enfrentamento da mudança do clima, a questão da segurança alimentar, da segurança hídrica, dos riscos de desastre, né, e tanto, né, as questões de saúde e também desenvolvimento econômico. Então, né, assim, hoje, né, esse momento que a gente vive, ó, chegou aqui as crianças participando aqui, gente, desculpa o som aqui. E, bom, mas a ideia é que a gente consiga, então, buscar soluções que sejam multifuncionais, né, para trabalhar essa série de desafios que estão postos e também cada vez mais entender que nada é muito permanente, né, como a gente está vendo agora. Então, tudo que estava posto, de repente, do dia para a noite, não é, né, mais aquilo que parecia o certo ou o definitivo, e a gente tem que ter uma capacidade, de fato, de adaptação e de novas respostas que esse princípio de soluções baseadas na natureza tenta cada vez mais fortalecer. Então, é um conceito que, né, foi trabalhado no âmbito da IUCN, né, da União Internacional pela Conservação da Natureza,
e ele, então, ele tenta olhar, né, de fato, para qual desafio está posto e qual a melhor estratégia de você usar serviços ecossistêmicos e a natureza para propor uma solução, né? Então, essas medidas elas vão desde restauração, adaptação baseada em ecossistemas, infraestrutura verde, a própria gestão, né, das áreas verdes, dos remanescentes florestais, da unidade de conservação, né, medidas de proteção mesmo também dos ecossistemas. Então, ele é um leque bem amplo e bem diverso, mas que no final do dia está sempre buscando benefícios sociais e também, né, para a própria biodiversidade, para a gente conseguir conter a perda, né, que a gente vem né, vivenciando aí globalmente, esses números extremamente alarmantes, né, de perdas de espécies, tanto de fauna, de flora, né, e dos próprios biomas e ambientes naturais. Então, como que a gente vai, de fato, conseguir mudar, né, essa lógica? Acho que esse momento é um momento que nos faz, de fato, parar um pouco para pensar. Claro que a gente sabe, né, que o Brasil está enfrentando uma série de outros problemas e, né, questões aí políticas extremamente complexas, mas, né, do que a gente vem enxergando aí principalmente na Europa, que acho que a Dani vai compartilhar um pouco, né, de fato os planos, né, que estão sendo pensados aí de recuperação e de, né, incentivos aí depois econômicos, trazendo aí princípios e conceitos fundamentais, né, de fato de conservação da natureza e de mitigação aí de todos esses outros desafios que estão postos também. Então, eu acho que aí a lógica, né, assim, desse princípio é você olhar para diferentes critérios e tentar buscar, né, uma medida que consiga responder, então, a diferentes aspectos, né? E aí eu acho que hoje a gente tem também, né, alguns exemplos, né, assim, e aí acho que, né, a maioria aqui que talvez, né, arquitetos, urbanistas, que trabalham, né, com essa lógica de planejamento urbano, hoje a gente se depara com uma cidade completamente esvaziada, né, com ruas, avenidas gigantescas, vazias, e porque elas foram pensadas para essa função, né, do uso do carro, ou né, de uma quantidade, né, que no momento vamos dizer, de dia a dia comum da cidade, principalmente, né, Rio, São Paulo, grandes cidades brasileiras, essas ruas e avenidas não davam conta, né, da quantidade de veículos e agora completamente subutilizadas, né, porque elas são pensadas para um objetivo específico e justamente o que o conceito de soluções baseadas na natureza tenta fortalecer é essa lógica da multifuncionalidade. Então, né, quando você pensa para uma estrutura, por exemplo, de drenagem, se ela não está sendo usada para drenagem, para que ela pode estar sendo usada? Então, como uma área de lazer, ou como uma área né, que pode estar sendo usada para cultivo de alimentos. Então, essa lógica, né, da multifuncionalidade, ela é muito importante e acho que, né, faz a gente pensar, de fato, como rever tudo que está posto e consolidado agora. E também eu acho que um outro princípio bem importante, né, do conceito é a lógica dos co-benefícios, né? E é isso também para nessa dinâmica aí de mudança do clima e, né, dos eventos aí extremos, eventos climáticos, também para a questão da água, isso é muito tangível, né? Por exemplo, o caso dos piscinões. Eles são projetados muitas vezes com base num histórico de chuvas, né? Mas com esse cenário de mudança do clima, não necessariamente o histórico vai se concretizar, né? A gente tem um cenário futuro de muitas incertezas, né? Que a gente pode enfrentar períodos de seca extremos e muito prolongados e chuvas extremamente intensas e que, né, num
teoricamente, seriam chuvas para ocorrerem a cada 100, 200 anos e que podem acontecer a cada 3, 4, 5 anos. E aí, que estrutura que a gente vai ter para lidar com isso? Né? A gente vai ter esse elefante branco, né, no meio da cidade, que gera uma série de desafios aí de manutenção, que são polos aí de vetores de doença e etc., né? Uma área totalmente subutilizada, muitas vezes degradada, ou a gente vai, de fato, conseguir trabalhar numa lógica de infraestrutura verde, infraestrutura natural, né? Dos jardins de chuva, das valas drenantes, das áreas verdes, né, dos telhados verdes, da captação da água de chuva, né, nos lotes e etc. Então, assim, a gente realmente tem que começar a pensar de forma diferente, e aí um terceiro princípio, né, além dessa lógica de multifuncionalidade, dos co-benefícios, e aí um terceiro que eu acho que é bem importante e que acho que a Dani depois também pode compartilhar um pouco, é o princípio de co-construção, né? E que eu acho que a Cecília, ela, né, assim, do que sempre eu escuto ela falar, ela faz muitas provocações, né, nessa linha de fato, assim, a gente precisa sair das nossas caixinhas, né? Assim, não adianta a gente pensar só numa lógica de engenharia, ou só numa lógica de arquitetura, ou numa lógica de biologia e tudo. A gente tem que botar todos esses conhecimentos para serem complementares, né? E serem pensados, de fato, a partir da sua perspectiva, mas como que elas interagem entre si e aí podem, de fato, propor soluções melhores. E aí, nesse processo, né, de co-construção, a lógica da participação social, né, e do engajamento e da compreensão das necessidades, né, daquela população que vive, que habita, que tem o seu dia a dia naquele local, né? Então, hoje aqui no Brasil, a gente está vendo toda essa restrição, né, do uso das áreas verdes, dos parques, né, nas grandes cidades, porque, né, infelizmente aqui o número, né, para cada habitante ele é muito reduzido, né, diferente de algumas cidades na Europa que continuam permitindo o uso desse espaço, mas aí você pensa uma família confinada numa residência que às vezes tem 2 ou 3, né, cômodos no máximo. Como você mantém essa saúde mental, esse bem-estar, né, e uma qualidade de vida mínima, né? E isso muitas vezes tem que ser endereçado de fato por diversas áreas do conhecimento, né, para a gente poder propor de fato uma solução melhor. E aí, né, eu acho que esse ano a gente aqui no Brasil também deve, né, vivenciar aí eleições municipais e de vereadores, e aí como é que isso vai entrar na pauta, né, desses políticos, porque, claro, a retomada econômica, ela é importante, mas como de fato a gente vai conseguir sair dessas amarras aí tão fundamentais que geram, né, todo esse impacto global, né, porque essa lógica da globalização, ela tem suas vantagens, mas hoje é isso, a gente vê como que a gente depende de outras coisas e o princípio da solução baseada na natureza, ele tenta também entender o que você tem de bom ali no local, o que você pode potencializar, né? E aí eu acho que a lógica também, né, da economia circular, de como que a gente vai encontrar essas formas de promover realmente um desenvolvimento local, entendendo todas as particularidades, os desafios, as dinâmicas postas ali, não importar modelos e não padronizar, né, tudo. Isso é um momento aí que a gente poderia realmente pensar e cada vez mais, né, e aqui no Brasil, suprir questões muito básicas, né, como saneamento, acesso à água potável, a sistemas aí de tratamento de efluentes também que fujam dessa lógica, né, de lucro, né, que hoje está posto aí por muitas, né, companhias aí de saneamento e tudo. Então, né, como que a gente olha para o micro, como que a gente entende essas particularidades e aí, de fato, trabalha de maneira conjunta, né? Então, assim, no Brasil,
eu acho que essa é uma grande oportunidade que o conceito, né, de soluções baseadas na natureza e desse momento nos permitem, né, de fato, como é que a gente vai se juntar para construir e trabalhar num futuro aí em condições melhores, né, para todas, para todos, e buscar aí, de fato, um modelo que seja cada vez mais resiliente, né, a pandemias, a mudança do clima, a lidar com questões de desigualdade, né, de gênero, de classes e etc. Então, eu acho que cada vez mais a gente tem que se abrir e buscar, né, essas fontes aí de dados, de conhecimento, para embasar cada vez mais o processo de decisão. E aí é isso que a gente vem, né, tentando construir no âmbito dessa agenda. Eu parei aqui, gente, na minha apresentação, não tinha aqui só alguns outros exemplos, né, que a gente vem, né, pensando justamente em algumas intervenções. Isso aqui é na cidade de Betim, perto de Belo Horizonte. Então, de fato, né, como que a gente vai olhar aí para algumas medidas. E aí, só voltando um pouco também para a lógica, né, da base, né, do conceito de soluções baseadas na natureza, que olha para toda essa dinâmica dos serviços ecossistêmicos. Eu acho que esse momento hoje também ele reforça muito a importância dos serviços. Serviços ecossistêmicos têm basicamente 4 categorias, né? Suporte, provisão e serviços culturais. E a 4ª, me esqueci aqui, gente. Depois, se alguém puder compartilhar. Regulação. Isso, regulação. Obrigada, Cecília. E eu acho que hoje, né, a gente então sente muito, consegue sentir na pele o que são esses tais de serviços ecossistêmicos culturais, né, que é de recreação, justamente turismo, bem-estar, lazer, espiritualidade, conectividade com o local e tudo. Então, né, aqui no Brasil, nas grandes cidades, todo mundo que está preso em casa, sem poder sair, sem, né, sentir de fato esse contato com o ar livre e tudo, acho que torna isso muito tangível. E pelo ICLEI a gente vem fazendo aí também uma série de trabalhos para tentar disseminar essa compreensão, né, de como entender essa dinâmica dos serviços ecossistêmicos no território e poder incorporar isso em instrumentos de planejamento. Então, aqui é um exemplo do que a gente tem feito na região metropolitana de Campinas. E aí, já para encerrando, para eu não também extrapolar aqui o tempo da Dani, acho que também só a Dani vai mostrar aí alguns exemplos de plataformas e como buscar mais informações. Então, né, assim, na Europa já essa temática vem avançando muito desde 2015, né, vem sendo bem consolidada aí com uma série de programas que estão de fato investindo, né, recursos para pesquisa, desenvolvimento de metodologias e ferramentas. E aí a Dani acho que vai falar um pouquinho do que a gente está fazendo em conjunto também, em algumas dessas iniciativas. Mas aqui só queria compartilhar que o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, por meio do CGE, que é o Centro de Gestão e Estudos Estratégicos deles, desenvolveu esse observatório, né, de inovação para cidades sustentáveis, que ainda está aqui em fase de desenvolvimento, mas justamente uma das soluções que estão sendo postas para as cidades é a temática de soluções baseadas na natureza. Então, essas aqui são as outras temáticas, e esse foi um trabalho árduo aí feito pela Cecília e equipe, parceiros delas, para levantar uma série de medidas, né, já em prática ou que estão sendo experimentadas ou planejadas de soluções baseadas na natureza. Então, com isso, esse observatório aqui visa, de fato, poder divulgar, né, todas essas medidas, né, como é que elas se, de fato, concretizam, né? Então, as estações... Bom, aqui tem uma série, né, de opções aqui. Sofia, eu acho que você não está com a tela certa, porque continua com aquele slide de Campinas. Ixi, então, desculpa, gente. Peraí, vou botar aqui. Eu achei que ele mudava automaticamente aqui. Foi? Não, tem que ir. Agora. Tá.
Bom, aqui então não é a página principal do observatório, aqui já é nessa abinha de soluções, né? E aqui estavam todos os temas aqui que eles estão tratando, e aqui embaixo então já tem todo essa lista, né, de medidas de soluções baseadas na natureza, que foi todo esse trabalho aí de pesquisa e levantamento conduzido pela Cecília. Também tem um material bem interessante, que depois a Dani vai falar, que está numa das plataformas que ela vai mostrar, que também já foi, né, todo um compilado de experiências práticas aqui no contexto brasileiro sendo adotadas de soluções baseadas na natureza. É um material que foi desenvolvido também num diálogo setorial com a União Europeia e que está disponível para download hoje com a versão em português, e a Cecília e parceiros continuam trabalhando em novas publicações e referências para a gente cada vez mais disseminar aqui esse olhar, né, para o Brasil, e o ICLEI também trabalhando aqui regionalmente por meio desses projetos aí em parceria com a União Europeia, que, né, a gente está principalmente trabalhando aí nesse passo a passo para orientar esse planejamento, né, dessa lógica aí de adoção das soluções baseadas na natureza. Então, encerro por aqui e passo a palavra para a Dani. Não sei também se a Cecília quer fazer algum comentário, Pierre, mas acho que depois a gente... Obrigada, Sofia. Muito obrigada aí pela sua apresentação, assim, bem abrangente. Vamos passar logo para a Daniela e depois a gente conversa no final, tá? Ok. Obrigada, Cecília, pela apresentação. Eu sempre gosto de ouvir a Sofia falar, porque a Sofia, ela vai do todo pro... ela varre toda... Então, meu nome é Daniela Rise, eu sou arquiteta e urbanista, sou formada pela FAUSP, fiz doutorado na Universidade Técnica de Munique, aqui na Alemanha. Trabalhei bastante no Brasil depois de fazer esse doutorado, porque minha ideia era voltar para o Brasil com as ideias e tentar fazer a coisa acontecer. Trabalhei num projeto chamado Projeto Jaguaré, que a gente trabalhou dentro do FCTH, que é um centro que fica dentro da USP para hidrologia, é o Centro Técnico de Hidráulica. Inclusive, tem algumas pessoas que estão aqui nesse webinar que trabalharam comigo também nesse projeto, e a gente estudou a bacia do Jaguaré e como fazer o tratamento da água e também o manejo da água na escala da bacia, e estudando toda a capilaridade da bacia, as ruas, as praças, as rotatórias, e espalhando SBN pela bacia inteira. E depois, saindo do FCTH, terminando esse trabalho, eu vim parar aqui no ICLEI Europa, mas trabalho muito com o Brasil, né? Meu coração está no Brasil, então apesar de eu estar aqui, muitos dos nossos projetos que a gente faz, a gente tem parcerias com instituições brasileiras, né? Trabalhamos muito com o ICLEI da América do Sul e também com o Ministério da Ciência e Tecnologia, trabalhamos também com o CGE e enfim, estou sempre pensando no Brasil, olhando as soluções e pensando quanta oportunidade a gente não tem, né, no Brasil. E tem muita coisa acontecendo também no Brasil, então eu não quero aqui essa visão europeocentrista, né, de que isso dá certo na Europa e não dá certo no Brasil. Não é verdade, eu acho que tem muita coisa nova no Brasil, que os europeus também têm muito que aprender da gente. Então, só para assim, colocar em perspectiva, eu vou mostrar bastante coisa que a gente está fazendo aqui, mas como vocês viram, pelo que a Sofia mostrou, o observatório, o trabalho que eles estão fazendo no Brasil com os OSD, que fala em português, né? Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, é um trabalho incrível que eles estão fazendo, de indicadores, e realmente, assim, tem muita coisa acontecendo no Brasil, e eu acho que agora vou falar um pouquinho, então, dessa fase agora, dessa pandemia, que eu acho que coloca todo esse discurso numa perspectiva, assim, muito, muito diferente. E até, eu acho que eu sou bastante otimista, assim, eu tento ver as crises
como oportunidades, assim, né? Como a gente sabe que a gente está cheio de desafios. Então, assim, a primeira coisa que eu queria colocar nesse papo, e eu até não queria muito fazer essa coisa de apresentação, slide, depois eu vou mostrar para vocês essas plataformas, mas eu queria mais conversar mesmo. E a primeira coisa que eu queria colocar é que, assim, muitas cidades no mundo inteiro, ou seja, a gente teve esse negócio do recolhimento, dos lockdowns, né? E uma das medidas que foi muito adotada nas cidades foram os fechamentos dos parques, né? E a ideia do fechamento dos parques, a justificativa é porque no parque é lugar de aglomeração. Então, eu quero colocar um pensamento aqui que eu acho que é o seguinte: o parque não é porque tem muita gente nos parques, é porque a cidade tem poucos parques para muita gente. Então, se nós tivéssemos mais parques, mais áreas livres, mais áreas verdes, talvez as cidades não tivessem essa pressão de fechar os parques por não ter a condição de ter o tal do distanciamento, né, social, que é seguro nessa época do coronavírus, de 1,5 m e tal. Então, isso é uma coisa que eu acho que é uma questão de perspectiva, né? Então, eu acho que a pandemia, ela tem bastante essa importância nessa época, que é justamente assim, a gente repensar essa coisa da relação com os espaços livres, né? Os outdoors, né? Os espaços externos porque o que acontece, né? A gente tem, quando você pensar nessa quarentena, quem é o afortunado que tem um pouquinho de espaço verde na sua quarentena, com certeza ele está conseguindo passar por essa quarentena de uma forma mais branda. Mas aí você tem uma grande maioria da população que está completamente enclausurada, né? Que não tem nenhum acesso, né, a espaço verde, e as cidades estão com os parques todos fechados, né? Então você tem vários cenários, né? Por exemplo, falando um pouco aqui do cenário alemão, aqui na Alemanha os parques não foram fechados, né? A grande maioria dos parques estão abertos, a gente tem bastante florestas urbanas, eu moro numa cidade bastante verde, então as florestas urbanas estão todas abertas. E as pessoas, elas estão saindo mais para a natureza agora do que elas saíam quando o business as usual estava acontecendo, né? Então, houve um certo aumento do uso dos espaços exteriores, né, e da relação com a natureza durante essa quarentena, o que é uma coisa muito louca, né? O pessoal não estava imaginando que isso fosse acontecer, mas justamente porque tem um efeito muito, muito comprovado por milhões de estudos, a gente pode aqui citar referências de que a relação com a natureza ou com espaços verdes, o ar livre, isso tem um impacto muito grande, né, sobre a saúde mental e física das pessoas, né? Então, nessa quarentena, eu acho que o refúgio de muita gente virou justamente o parque. Então, minha pergunta que fica aqui para a gente discutir depois e conversar depois será que quando a gente reabrir, será que vai ter um certo, assim, uma valorização desses espaços? Aí a segunda pergunta que eu acho que é interessante a gente colocar é que não só a questão da valorização dos espaços, né, mas da valorização, assim, para quem são esses espaços, né? Então, também tem um conceito, assim, que a gente discute muito, que é a questão da equidade ambiental, né, ou da justiça ambiental. Então, você pode fazer aí um estudo nas cidades e você vai ver que os bairros de alto padrão, eles são os bairros verdes, né? Então, dos melhores bairros de São Paulo, a gente chama de jardins, né? Que vem toda a história lá a gente tem toda a história urbanística, por que chamam jardins, mas essa valorização do verde, né? Ela está muito ligada, infelizmente, ao poder aquisitivo. Então, você tem aí essa segregação também social muito grande. Então, eu acho que é bem importante, assim, além
da valorização dos espaços verdes, a distribuição dos espaços verdes na cidade certamente é um ponto que a gente vai ter que discutir muito mais seriamente, né, depois dessa quarentena. E aí, eu acho que é importante a gente falar, quando a gente está falando de planejamento, de um conceito que a Sofia tocou, que é a questão planejamento para quem e por quem. Então, é muito fácil um governo se apropriar dos dados e lançar um plano verde para a cidade, né? Que é bastante, inclusive, tem muito a ver, né? Eu não sei se você sabe, a história do urbanismo, ela está muito ligada à questão da história sanitarista, né? Do movimento higienista, né? Antigamente, o urbanismo, ele era ligado a todas essas regras que você tinha justamente para você ter um certo saneamento na cidade, né? E conter as pandemias, conter, né, esse tipo de problema. Só que o que acontece? Se você tem um sistema que ele é imposto, você não vai ter uma atração desse sistema, e além disso, você vai perder um monte de oportunidade, né, que você poderia ter se você tivesse um sistema que une o que está vindo do local com uma visão que está sendo mais holística e está vendo mais de cima, né? Então, o que eu estou falando isso é para chamar atenção para essa importância dos coletivos, a importância dos movimentos locais, dos movimentos comunitários, de perguntar para as pessoas o que elas querem, o que elas precisam. Então, esse diálogo, né, com todo esse sistema capilar das vizinhanças, dos centros de vizinhança, entender o que acontece na escala local é extremamente importante para o planejamento urbano, né? Então, natureza na cidade, como vamos protegê-la, planejá-la, unindo o que as pessoas estão querendo para essa natureza, né? Com planos estratégicos, né, que vem a questão mais holística. Então, eu acho que é bastante importante, assim, para a questão da resiliência, né, porque, no fundo, quando a gente está falando da questão ambiental, né, a pandemia, ela está muito ligada à questão da resiliência urbana, né, então, quão resilientes são as nossas cidades, né, então, eu acho que essa questão do planejamento, né, que vem do local e o planejamento que vem de cima se encontrarem, né, de uma forma orquestrada, respeitosa, e eu acho que isso é uma coisa muito importante para planejamento de soluções baseadas na natureza. Então, o conceito de cocriação é um conceito que não dá para você falar de SBN sem você falar do conceito de cocriação. E a questão da cocriação, ela também está ligada à questão dos silos, né? Então, a SBN, não tem como você falar de natureza falando de uma única disciplina. Ou seja, os processos naturais, eles são completamente híbridos por natureza, né? Então, você vai ter geógrafos, você vai ter psicólogos, você vai ter urbanista, engenheiro hidráulico, filósofos, cientistas sociais. Então, para você mexer com o território e trabalhar com a natureza, você vai ter que unir várias disciplinas, né? Então, SBN, eu acho muito interessante, assim, a força do conceito de SBN é porque ele extrapola mesmo os diferentes departamentos que você tem numa cidade. Então, você não consegue fazer um projeto de SBN se você não colocar numa mesa pessoas de vários departamentos para conversarem, para discutirem, para debaterem, para pesarem quais são as prioridades, enfim, entrarem em um acordo, né? Então, tem toda essa questão também. A resiliência está ligada à interdisciplinaridade, né? E uma outra coisa que eu queria também colocar aqui, que eu acho que a gente pode discutir também mais, é que você tem os riscos de doenças, os riscos de pandemia, essa relação da saúde humana com a saúde na natureza. Ou seja, risco de saúde humana e risco da saúde ambiental. Porque a gente sabe que tem vários estudos sendo feitos agora, né? Que você tem a questão da biodiversidade
que a gente não está protegendo a biodiversidade, né? Foi lançado o reporte ano passado, IPBES Report, não sei como fala em português, mas é um trabalho muito importante, né? Que eles estudaram, mais de 15 mil fontes científicas foram estudadas, foram 3 anos de trabalho, e o pessoal falou que 1 milhão de espécies que estão ameaçadas de extinção. Então, são números assim escabrosos, né? E a coisa parece que não está parando. E aí você tem esse tipo de doença surgindo, né? Considerando que você tem dentro dos territórios urbanos espaços de ecossistemas que estão completamente degradados, né? Então, não tem como achar que as pandemias não têm relação nenhuma com a questão dos ecossistemas estarem tão degradados. Existem estudos sendo feitos da relação, né, entre essas coisas. Então, eu acho muito importante falar que, assim, que a gente protegendo a natureza, na verdade, a gente também está protegendo a nossa saúde, né? Então, esses temas estão muito intimamente ligados, né? E aí eu queria também chamar a atenção para o ano de 2020. Eu acho que o ano de 2020 é um ano que é uma década, certo? Sempre quando a gente tem as décadas, a gente tem planos, metas, estratégias que são sempre assim, são revistas, né? Então, você chega a ver se os países atingiram determinadas metas, né? Enfim, e você faz novos planos. A década de 2020, ela foi muito, muito importante, né? Porque ela é justamente a década da biodiversidade, né? Ou seja, a gente teria tido um encontro em Kunming, na China, em outubro, que estava marcado para outubro desse ano, um encontro que deveria marcar metas, né, de biodiversidade que deveria ser paralelo ao que o Acordo de Paris foi para o clima, né, há uns anos atrás. Então, essa era a ambição, né, dessa década de 2020, de você realmente tentar mudar um pouco o rumo das coisas e colocar a biodiversidade como uma coisa mais importante, né, do que ela, infelizmente, hoje é considerada. Aí a gente tem essa pandemia. Então, vários processos que eram para agora estar ganhando tração, as cidades eram para estar se encontrando, políticas urbanas sendo discutidas e tal. Então, a gente agora tem esses processos acontecendo online, né? Então, eu acho que aqui é mais assim um apelo, assim, que eu acho que a gente não pode se dar ao luxo, por a gente ter tido um certo tropeço aí no andamento das coisas que não estão acontecendo assim, né, presencialmente, estão acontecendo agora online, a gente não pode se dar ao luxo de tratar isso como se fosse menos importante. Acho que essa pandemia só mostra que essa discussão ela se tornou ainda mais importante, né, ainda mais crucial. E aqui eu vou chegar no ponto dos pacotes de recuperação. Então, a gente fala muito assim, nesse negócio da pandemia, a gente fala qual vai ser o pacote de recuperação. E claro que o ser humano está acostumado, né? A gente tem aquela ideia que fala que o ser humano tem essa coisa do costume, né? De continuar fazendo as coisas como sempre é acostumado a fazer. Mas o que vai acontecer se a gente continuar fazendo? A gente vai de novo apostar no modelo desenvolvimentista, de você ter mais consumo, de você produzir, consumir. E aí é claro que numa pandemia como essa, o apelo é colocar a mão na cabeça e pensar, será que o nosso modelo não está na hora de mudá-lo, né? Será que esse momento agora não é o momento certo para a gente colocar pacotes que realmente sejam sustentáveis, que realmente coloquem uma vírgula nisso tudo e as pessoas tenham mais tempo para passar com as suas famílias, talvez elas trabalhem menos, talvez elas coloquem a energia delas em comer comidas mais saudáveis, em ter espaços para elas interagirem com a natureza.
Então, eu fico pensando, por que que a gente precisa continuar fazendo as coisas como a gente fez até agora? Será? Esse aqui é um momento chave, né? Eu acho que daí fica a minha pergunta, como que a gente vai usar esse momento, né? Para esses pacotes não serem o mesmo modelo keynesiano, né? De desenvolvimento, enfim, consumo. E eu acho que nesse momento também vale a pena falar da importância de dados. Eu acho que a gente não tem como caminhar para um planejamento assim que seja realmente satisfatório, sustentável, se a gente não tiver dados, e dados que eu digo na escala da cidade. Então, eu acho que assim, a gente está no momento que a gente precisa de um olhar mais granular mesmo. E aí, de novo, isso conversa com essa ideia dos coletivos, do local, entendeu? Do que está acontecendo no bairro, né? Porque você não planeja a solução baseada na natureza, olhando o mapão por cima e falando aqui, aqui, aqui. É importante você criar corredores, claro, é importante, né, você fazer redes, mas para você chegar na vizinhança, você precisa descer a sua escala. Então, para isso, eu acho que são muito importantes as cidades terem dados, né? Então, eu fico imaginando assim, onde que a gente deveria colocar os investimentos, né? Para a gente poder mudar um pouco esse padrão de planejamento, né? E, enfim. E aí tem a questão também, que eu acho bastante importante falar, que é dos novos hábitos. Então, eu fico imaginando qual vai ser a mudança comportamental depois dessa pandemia. É lógico que ela vai ser diferente em cada cidade, em cada cultura, né? Eu acho que cada país está vivendo essa pandemia de uma certa maneira, né? Ou seja, é bem diferente quando eu converso com os meus pais, com os meus amigos no Brasil. Eu sei que para eles a quarentena é uma quarentena bem diferente da quarentena que eu estou vivendo na Alemanha. Mas eu acho que vale a pena a gente colocar um pouco a cachola para funcionar e ver como que isso, essa quarentena talvez mude algum padrão de comportamento meu, no sentido de ter uma vida mais sustentável, né? Da gente não só beber do planeta, mas a gente caminhar com o planeta, né? Com a natureza, né? Então, a gente já viu assim várias mudanças acontecendo em algumas cidades. Eu acho que isso é bastante positivo de falar e eu queria aqui compartilhar. A gente vê cidades como Nova York, por exemplo, que fecharam 40 milhas de ruas urbanas, né? Então, eles falaram, não, peraí, a gente não tem mais esse povo todo andando na rua, com os carros e os ônibus, a frota diminuiu e tal. Então, eles simplesmente fecharam várias ruas, né? Então, você imagina o efeito mental da pessoa de ver uma cidade em que várias ruas estão livres. Livres para você soltar uma criança e não ficar com medo dela ser atropelada. E eles fizeram isso justamente nas adjacências de parques urbanos, né? Então, toda a relação dessas pessoas com esses espaços, com essas ruas, essas rotatórias, né, esses mini parques, os pocket parks, isso tudo eu acho que vai ter uma mudança comportamental aí. Então, tem gente até prevendo que em algumas culturas você vai ter talvez mais pessoas realmente aderindo às hortas comunitárias, ou então várias pessoas também, talvez depois dessa quarentena, estejam com sede de interação, então elas vão querer interagir mais uma com as outras, mas como até essa vacina chegar, a gente vai ter que tentar, né, tomar cuidado com a distância, então os espaços abertos são um prato cheio, né, para as pessoas se encontrarem em lugares que não são confinados, né? Tem toda a questão dos aerosóis, das gotículas que ficam no ar. Se você está num espaço sem janela, então isso é muito mais perigoso. Então, talvez isso tenha um efeito sobre restaurantes, então, mais mesinhas na rua, e aí tenha efeito sobre o modo de você comprar alguma coisa, o modo de você interagir. Então, eu acho que os espaços abertos, os intersítios, as áreas externas, elas vão ganhar uma importância maior, assim, é onde eu apostaria minhas fichas. E aí, se isso vai ganhar uma importância maior, vamos torcer para isso ganhar uma importância de desenho
né? Também, né? Porque a qualidade dos espaços é muito importante também. Não adianta você só tê-los, né? Você tem que ter um espaço de qualidade, né? Que tenha desenho urbano. E é isso. E assim, falando um pouco também do Green Deal, que é o Pacto Verde Europeu, que eu acho bastante importante de comentar, foi publicado em 11 de dezembro de 2019, ou seja, no finzinho do ano passado. A pandemia já tinha até começado, né? Na China, estava começando a piorar, né? E aconteceu essa crise toda, e aí todo mundo ficou assim, e agora? Esse Green Deal vai flopar ou vão levar esse negócio para frente? Como é que vai ser agora? E vários governantes europeus, né, se manifestaram. Isso faz, de novo, 3 semanas atrás, você pode ver em vários jornais, falando: não vamos considerar pacotes de recuperação sem considerar o Pacto Verde, né? Sem considerar o Green Deal. Não faz sentido, né? Então é como se você tivesse ganhado na sua mão uma folha em branco e falar: olha, galera, vamos lá, vamos fazer a coisa melhor, vamos fazer a coisa bem feita. Então a gente está tendo essa chance de repensar vários processos, né? Que a gente poderia melhorar nas nossas cidades, né? Então, acho que é isso, assim. Eu não sei como que eu tô de tempo. Cecília, me interrompa, por favor. Bom, vocês estouraram praticamente o nosso tempo de papo. Mas é porque tá muito bom. Eu queria mais conversar do que falar. Eu queria escutar de vocês e discutir. Não, a gente pode começar aí a conversa entre nós aqui, né? Nós 4 aqui. Porque eu acho que tem muita contribuição, muitas perguntas, né? E aqui tem gente dizendo que já fica mais 1 hora aqui. Bom sinal, né? A Anne aí acabou de se manifestar. Mas é que para a Daniela é sujeira, porque para ela são 5 horas a mais, né? Então a Daniela uma tá balada. fazendo essa super. A gente tem 2 europeus que vão para. A Dani e o Thiago já toparam. E aí eu tenho até vergonha de pedir para os europeus entrarem, né, nesse horário. Assim, tem que ser muito, muito íntimo para a gente pedir uma coisa dessas, né? E aí a gente teve várias perguntas aqui. Eu acho que algumas você já respondeu ao longo, né? E depois a gente vai voltar nelas. Vamos só seguir aí. Eu acho que você vinha num raciocínio super interessante, que eu acho que é legal a gente fazer isso mais coletivamente, e que eu acho que é uma das preocupações que eu tenho tido desde que eu vim para o meu retiro aqui no sítio, que eu tenho a felicidade de ter ainda um sítio que está à venda, que eu acho que não vendeu porque estava me esperando nessa pandemia. Então, estou eu e meu marido aqui já desde o dia 17, desde que eu cheguei lá de Brasília, né? Aí a gente subiu com o Thiago e voltei para deixar o Thiago, que ele vai fazer uma apresentação aqui também, que é lá da comunidade da Comissão Europeia, e subi e aqui estou. Então, eu tenho uma felicidade de ter aqui, posso caminhar 3, 5 quilômetros no meio da roça aqui, é maravilhoso. Então, eu sempre fico pensando como é que está a pessoa que está morando na cidade, né? Que está dentro de uma caixa de concreto. Eu tenho 2 filhos assim, uma que tem um jardinzinho. Então eu fico pensando, né? Converso muito com eles, como é que será? Até tem uma aluna minha que já está fazendo uma pesquisa em cima disso. O que as pessoas estão pensando? O que elas querem agora, né? Como é que elas vão sair disso? O que elas vão querer depois disso? Né? As pessoas menos favorecidas, pior ainda, né? Porque tem gente que são... aliás, uma das coisas boas, positivas que a gente pode tirar dessa pandemia é que escancarou a disparidade social, né? Onde aparece a miséria, onde aparece os necessitados em fila de banco, onde aparece assim, aglomerados. Muita gente não gostaria muito, provavelmente, de estar nessa situação, né? E não tem escolha porque precisa do tal R$600 lá na porta da caixa. Então, eu acho que a gente tem que sair, aqui no Brasil a gente tem desafios a mais, obviamente, né?
a Europa está saindo com esse New Green Deal, né, que eu acho que é invejável, eu acho que diferentemente dos Estados Unidos e daqui do Brasil, onde a gente tem uma visão totalmente desenvolvimentista, e que ou desenvolvimentista da década de 70 ou neoliberal capitalista exploratória de recursos naturais e humanos nos dois casos, né? Então, eu acho que aí vai depender muito de como essas pessoas vão sair desse confinamento, né? E o que elas vão querer. Então, uma das reflexões que eu tive outro dia assistindo a Marina Silva foi que as pessoas, muita gente está passeando, né? Gente que pode estar aglomerada na rua. Como é que as pessoas não estão preocupadas com a sua própria saúde e vai se preocupar com a mudança climática, que é o tsunami que vem vindo atrás da pandemia? Né? Então, como é que essas pessoas não estão dando bola, né, para a sua própria saúde iminente? Como vai estar preocupada com a saúde do planeta? Né? Então, eu acho que tem assim, muitas questões que estão aí em jogo que eu acho que tem a ver com o que a gente está falando, né? Com a natureza. E com a natureza na cidade, com a natureza fora e com a natureza na cidade. Porque a gente também, na cidade, é responsável pela natureza fora da cidade. E uma grande ameaça para a natureza são os monocultivos que são consumidos nas cidades. Então, os minérios que fazem com que a gente tenha lá o celular, o computador que a gente está se falando agora, né? Então, isso tudo está ligado. Eu acho que essa visão sistêmica é fundamental, né? Mas eu queria assim, trazer um pouco para a paisagem urbana. Sim. Porque a gente tem um universo gigantesco para discutir, e essa paisagem urbana eu acho que é o nosso foco maior aqui, né? Eu acho que o termo paisagem, né? Se a gente for perguntar para alguém, paisagem é alguma coisa que a gente enxerga. Eu acho que o ser humano agora virou uma coisa sentada que enxerga, que não tem mais sentidos envolvidos com a paisagem, né? Então, eu estou lá, então a paisagem é um cenário visual, alguma coisa que está ali, né? Você perdeu completamente a conexão do fato que o ar que a gente respira ali é fabricado pelo oceano, pelos seres vivos do oceano, fabricado pelas florestas, aquilo é um elixir de vida que a gente está toda hora respirando e ninguém tem essa percepção, né? Então, como a gente tem aqui no Brasil 80%, 85% de urbanos, realmente é urgente trazer a natureza de volta para a gente recuperar essa conexão, né? Se eu diria para qualquer pessoa, olha só, se você continuar consumindo o que você consome, você vai ficar com 2 graus de febre a mais, você vai ficar com 39 de febre todos os dias. As pessoas parariam, né? Só que isso que está acontecendo com o planeta, né? Tem uma desconexão onde hoje a gente pode ver de satélite o planeta Terra, a gente vê ele de longe, ele é uma coisa que a gente acredita entender, mas que precisa de aparelhos científicos para entender. Na verdade, com nossos 5 sentidos, a gente não consegue enxergar a Terra como um globo. A Terra é plana nos nossos sentidos, né? Nos 5 sentidos ela é plana, a gente não enxerga ela redonda. E como que a gente consegue passar, né, essa injeção para desconectar o sistema que está lá plugado, que se comentou, né? Compra, e eu complemento com joga fora, que é um pouco assim, compro, jogo, e está destruindo tudo, né? E voltar para a escala local. Eu vi nas perguntas que tinha um monte de perguntas, e como que a gente fala com as prefeituras, como que a gente fala... Então, a gente tem um problema de comunicação que é muito grande. A gente tem dificuldade. Então, assim, hoje em dia, eu estou muito focado em pequenas ações de ocupar uma esquina, ocupar uma rua, ocupar umas coisas, assim. Claro que tem os planos de longo compromisso também, mas a gente vê que o setor público não está dando conta, gente. Em muitos lugares do mundo, e principalmente na América Latina, o setor público não está dando conta. Então, aí, cada vez nós responsabilizaríamos nós mesmos, pegar, arregaçar as mangas e resolver também, eu acho, na rua, né? Eu acho que isso aqui é uma particularidade mais sul-americana até do que europeia, apesar do jardim comunitário já estar, né, amplamente difundido, né? Cecília, você viu que a gente tem um monte de perguntas ali? As perguntas estão aqui no chat? Estão no chat. Tem umas compridas, tem umas curtas, tem um pouco de tudo. Então, uma que talvez eu possa pegar o gancho, prática aqui, como as prefeituras trabalham. As prefeituras se conectam com o setor universitário? Muito mal, muito pouco. Eu vou te dizer que não é só a prefeitura que não procura a universidade, também é a universidade que não procura o setor público, né? A gente tem uma falta de comunicação nas duas entidades. A universidade também, eu vejo muitas vezes que está lá produzindo para ela mesma, no formato que ela entende, né?
E a gente precisa de ferramentas agora para passar esse conhecimento para o setor público, né? Para as prefeituras, por exemplo, né? E a gente, infelizmente, em todo lugar do mundo, a gente tem planejamento político, que tem um prazo do mandato do político eleito, né? E eu vejo o formato, por exemplo, do Comitê de Bacia Hidrográfica, que é um comitê que abrange setor político, técnico, multiescalar, etc. Cara, pode trocar prefeito que o plano vai seguir, porque ele não depende só das coisas, das figuras políticas ocupando aquele cargo naquela hora, né? Então, a gente tem que começar a ter instrumentos que ultrapassam um pouco os desejos do político, do nosso super-herói, né? Que a gente tem um pouco esse mito do super-herói. Votei, pronto, votei, está resolvido, né? Não é assim que funciona. A gente precisa até essa ideia, né, Pierre, de centrar tanto até no presidente, né? Eu não vou nem entrar numa questão política aqui, mas assim, essa coisa de, né, colocar numa pessoa, né? Eu gosto muito, eu sigo alguns vereadores, né, no meu Instagram. E alguns vereadores, eles falam, gente, é tão importante a ação do vereador, por exemplo, né? Sim. Então, existe toda uma estrutura política, né? E que é importante. Então, eu não sei, assim, não seria o caso de colocar também, assim, a força nessa, né? Nessa mais capilar. A Sofia pode falar mais disso também. Mas, assim, numa coisa mais capilar mesmo, no local, né? Até porque a gente tem um exemplo no Brasil positivo de que, né, os estados estão tomando as rédeas. Se a coisa não acontece lá em cima, ela acontece aqui embaixo, né? Quer entrar, Sofia? Quer ir? Tá mudo. Você tá no mute, você tem que se destravar. Ai, consegui. Agora não tava. Acho que foi, né? Foi. A gente que lida, né, com o poder público diretamente, assim, o bom é que a gente vê muita gente boa lá dentro, a fim de fazer, né, assim, com muito profissionalismo, mas infelizmente a lógica, né, acho que alguém colocou agora aqui nos comentários, a lógica, né, muitas vezes de lideranças, ela é, né, muito a curto prazo e focada em interesses, né, assim, que a gente vê que aí infelizmente ainda estão muito enraizados, né, na política brasileira. Mas então, assim, para a gente, quando a gente passa, né, por mudança de governo e tudo, é extremamente complicado, né, como o Pierre colocou, de manter uma continuidade, né? Então, você está lá anos, né, assim, às vezes você leva 2, 3 anos para desenvolver, por exemplo, uma política municipal de enfrentamento à mudança do clima. E aí toda essa lógica de tentar envolver outros setores, outras secretarias, né, para que seja realmente uma estratégia transversal e que para essa lente, né, climática ela permeia aí uma série de outros planos e políticas e ações do poder público, né, assim, é um muito árduo, porque você vai desde da necessidade de sensibilizar as pessoas para a importância dessa temática, conseguir tangibilizar, né, isso que a Cecília falou, olha, depois que a gente passar por isso, né, a gente deu um respiro, né, agora que a gente está vendo aí da redução dos níveis de emissões, né, dos gases de estufa, né, por toda a economia aí parada, né, mas se a gente retomar da mesma forma, né, o nível vai continuar aumentando de novo. Então, é um trabalho de formiguinha, né? Eu acho que assim, a gente tem que ir encontrando esses mecanismos que tentem sustentar e dar continuidade. E aí a questão também, né? O que a gente vê é a importância da participação, né, social nesses processos. Que a Dani falou, a importância de você estar lá cobrando, né, o vereador que você votou, levando demandas, né, a gente ainda tem uma cultura, né, assim, hoje a gente acha que fazer post no Facebook vai resolver alguma coisa, né, mas na prática, gente, não resolve nada. A gente tem que ocupar os espaços,
A gente tem, né, uma série, bom, vários conselhos foram aí desmontados, mas a princípio a gente ainda tem aí alguns espaços e cada vez mais a gente, né, não adianta ir lá, digitar a tecla e esquecer e nunca mais olhar se o plano de governo realmente está em curso, se as metas postas estão sendo atingidas ou não. Então, né, acho que a gente tem aí um processo mesmo de evolução como sociedade, né? E como cidadão, cada um entender a sua responsabilidade, o seu papel, cobrar, mas também fazer, né? Porque senão sempre fica muito fácil a gente aqui ficar, né, sentado das nossas casas, cobrando, reclamando, mas na hora de participar de uma pesquisa ou de um processo que é aberto, né, de uma consulta pública e tudo, a gente muitas vezes fala, mas no final não vai ser considerado. Muitas vezes ainda não é, né? A gente sabe também que, né, na prática é difícil, mas eu acho que a gente tem que ver como um processo, né? Não adianta falar, não dá mais para fazer nada, vai ficar assim mesmo e pronto. A gente tem que ficar batendo na tecla, ficar, né, ali, ó, trabalho de formiguinha mesmo. Então, acho que é bem complexo mesmo a situação, mas, assim, a gente tem que, né, e aí cada um na sua possibilidade de atuação diária, cada vez mais incorporar, né, na medida do possível, né, na medida da capacidade, da condição de cada um, né, a gente vê toda essa discussão hoje, agrotóxicos, orgânicos, né, quem pode comprar orgânico, ótimo, né, mas e quem não pode? E quem, né, a criança que está lá comendo o alimento na merenda escolar e tudo, é bem complicado, né, esse momento. Acho que a gente está, né, hoje no Brasil, a gente está tentando não retroceder, porque alguém acho que também colocou nos comentários, é isso, a gente tem políticas públicas e planos muito bons, mas tirar do papel é que é o difícil, né, então, só que agora está ainda, nesse momento a gente está tentando segurar, né, as políticas públicas e os planos. Então, assim, a gente está num momento que eu acho que a gente, né, como sociedade, a gente está vivendo essa experiência de resiliência, né, diariamente, de ter que se adaptar a novas condições, cada dia uma notícia pior que a outra, e aí, como é que a gente resiste, né? A gente tem que ter, exercer essa capacidade aí de responder a esses desafios. De resiliência, né? Total. Resiliência pessoal. Total. Como a gente se mantém, né, numa sanidade e com vontade de continuar fazendo as coisas com tanta adversidade que a gente está encontrando. Né? Eu acho que até por isso que eu estava super deprimida até o dia que eu acordei sábado de manhã e falei assim, vou fazer uma série de webinars. Eu preciso ter um negócio legal para fazer, porque eu não posso ficar aqui passando mal e me sentindo improdutiva, não contribuindo. Vamos levantar a discussão das soluções baseadas na natureza. Tanta gente legal para falar, né? Vamos compartilhar conhecimento. Então, eu acho que esse é um ponto que isso. Soluções baseadas na natureza só gente do bem. É isso, exatamente. Assim, de diversas áreas, né? Diversas aí temáticas, conhecimentos, mas todo mundo, né, Cecília? Acho que é um tema que aglomera aí pessoas bem intencionadas a fim de fazer mais, fazer melhor, fazer mais rápido, né? Que não adianta a gente ficar... Se articular, eu acho. Eu acho que tem uma coisa assim que a gente acaba fazendo... As pessoas... eu não sei, eu sinto assim... O Rio de Janeiro tem muitas ações muito legais. Assim, tem coletivos, tem pessoas super atuantes nas suas áreas, mas elas não se articulam. Eu já levei isso para... Assim, há anos que eu falo disso, já tentei fazer um mapeamento, aí me disseram, você quer se tornar, você quer se eleger? Eu falei, não quero me eleger de jeito nenhum. Eu quero transformar de alguma maneira, coordenar essas pessoas, articular esses conhecimentos, né? E aí a gente teve, aqui tem mais a Eliane, a Gisela, o Pierre, a gente teve uma ONG, nós todos, né? De educação, né? A gente buscava trazer isso, a gente promoveu 4 anos de palestras todo mês lá no Parque Lage, trazia pessoas incríveis. Isso foi também uma inspiração para ter essa série de webinars aqui, né? Que era o que a gente fazia lá e foi como a gente se conheceu. Então, e bombava lá também, né? A gente teve aqui quase 120 pessoas hoje
E a gente botava isso facilmente dependendo do palestrante, a gente lotava lá. Então, essa disseminação, cutucar mesmo, né? Trazer as pessoas e articular, né? Eu acho que não tem outro jeito de transmitir conhecimento. Eu fui dar aula na hora que eu estava no conselho lá do meio ambiente da cidade e falei, cara, ninguém está entendendo o que eu estou falando. Eu estava falando de infraestrutura verde, de transformar a cidade pré-olímpica, né? Onde que não fizessem a caca que fizeram. E aí eu falei, caramba, isso não está dando certo. Saí atirando, né? Porque foi justamente no dia da discussão do autódromo, naquele tempo, 2012, eu acho que foi isso. E aí eu fui dar aula, né? Então, eu virei professora na hora que eu achei que eu estava transbordando e eu falei, caramba, as pessoas vão saber disso, né? E aí, e o Rio de Janeiro tem essa desarticulação, que São Paulo é melhor, né? São Paulo é bem melhor. Tanto que vem um bando de paulista aqui nos próximos webinars aqui. Semana que vem é carioca, mas depois vem vários paulistas. E porque eu acho que lá tem essa articulação que eu acho que é legal a gente explorar, né? Como é que eles trabalham, como é que eles estão fazendo, como é que eles estão transformando. Então, eu acho que a gente só ganha poder e força política sem ser candidato na medida em que a gente se articula, né? Que a gente encontra as pessoas que têm desejos iguais aos nossos, vontade de trabalhar junto, né? E que não tem essa vaidade, né? Que não tem não precisa ser estrela da festa, como tem muitos no Rio de Janeiro, que eu conheço, né? Vivo em outras cidades. Então, eu acho que a gente tem que ter essa humildade, né? E de querer mesmo compartilhar, né? Conviver, compartilhar, trocar, né? Eu sempre que posso, eu detesto trabalhar sozinha, sempre que posso eu chamo assim, o máximo de pessoas, adoro fazer cocriação, né? Eu acho que é esse o caminho, né? Eu acho que é o caminho para a gente conseguir fazer uma transição para outro modelo, onde você não tem alguém de cima te dizendo o que você tem que fazer, mas sim você possibilita com que as pessoas tenham capacidade de reflexão, capacidade crítica, né? E de conhecimento para ter essa crítica. E eu acho que nada melhor do que educar, né? Por isso que a gente também abriu a pós-graduação para poder trazer essa formação para um nível melhor do que a gente tem condição do que a gente faz na faculdade, na graduação. E é interdisciplinar de fato, são 5 departamentos da PUC, gente da UFRJ, pessoas convidadas de fora que vêm dar aula, tem a Hanna que está balançando a cabeça aqui, que eu estou vendo, que fez a pós com a gente, e tem outros alunos nossos aqui também. Então, eu acho que assim, super importante essa troca, né, de conhecimento, a gente com os nossos professores também, né, com a equipe de professores incrível que a gente tem lá na pós, que viraram todos amigos, né, eu não conhecia ninguém quando a gente começou a organizar e hoje eu tenho uma relação de amizade com vários. Então, a gente vai criando redes que são mais sustentáveis, iguaizinhas às redes ecológicas, né, que são as redes de conhecimento, as redes sociais, né? A Dani e a Sofia estão nessas redes minhas hoje, né? Temos a minha sorte. Felicidade. A felicidade. Temos minha a felicidade. Sorte. Essa aí foi você que me convidou a primeira vez, e foi lá pelo Jaguaré. E foi maravilhoso. Mas, enfim... eu acho que essa plataforma de integração, de diálogo, é o próprio meio ambiente, né? Na verdade, a Secretaria de Meio Ambiente não deveria existir, deveria ser o eixo estruturador de todas as outras secretarias sociais, econômicas, de educação, que for de infraestrutura. O meio ambiente deveria ser essa plataforma de integração com todo mundo, né? E a gente está numa fase angustiante, né? Nessa fase, né, da humanidade. Existe um termo psicológico para descrever a angústia perante a crise climática, que é um fenômeno que te supera tanto que você não consegue fazer alguma coisa diretamente contra ele. Então, já existe o nome desse síndrome que dá nas pessoas de medo, né, de pânico em relação a crises climáticas, né, que está acontecendo nesse momento. Eu acho que o melhor jeito de remediar é realmente partir numa prática direta, correta, tipo na frente da tua porta, bota as mãos na terra, vá lá, assim, parece pequeno, mas é muito, né? E ao mesmo tempo, sim, eu acho que o Ângelo fez um comentário bem interessante,
tem pessoas que têm que entrar dentro das prefeituras, né? Isso tem acontecendo. A gente tem ex-alunos nossos que já estão dentro das prefeituras, que já estão escrevendo os editais com exigências né, de parametrização, né, para poder conferir se realmente as soluções baseadas na natureza estão atingindo as metas determinadas, né? Então, eu estou vendo também agora a questão generacional. Tem gente de todas as idades envolvidas, né? A gente agora não é mais uma questão de geração, está todo mundo envolvido, e os mais jovens, mais despertados, porque estão nascendo dentro de uma outra cultura do que a gente nasceu, né? Então, eu estou vendo um momento muito positivo. Ao mesmo tempo que a gente não viu tantos políticos preocupantes, a gente nunca viu tanta ocupação de rua, tanto curso, tanto webinar, tanto conhecimento sendo trocado. Então, acho que está num momento de mutação mesmo, né? Eu senti que os anos 20 ia ser uma grande mudança, mas eu não esperava tanto isso é tão rápido. Pierre, eu acho muito importante, você acabou de falar dessa coisa da plataforma, né, da gente ser o meio ambiente. Eu estava lendo aqui alguns dos comentários, e tem um comentário do Lucas Bueno, que ele fala, dentre outras coisas, ele fala do modelo de decrescimento, né, que a Holanda está tematizando isso, mas ele fala uma coisa bem interessante que eu acho bem importante para essa coisa da plataforma, que são os conhecimentos das sociedades indígenas, né? E isso eu acho legal porque esse reporte do IPES que foi lançado, da biodiversidade que eu falei no ano passado, eles lançam um conceito que eles chamam de Nature Contribution to People, NCP. E esse conceito, ele abarca muito assim, natureza. Natureza para mim é praticamente diferente do que é natureza para você, do que é natureza para o índio, do que é natureza para o índio da região norte, da região leste, das tribos africanas, né, dos maores da Nova Zelândia, etc. Então, essa coisa do entendimento do conceito de natureza, do entendimento do conceito de paisagem, que é bem interessante a gente também começar a explorar isso, né? Então, por que a Secretaria do Meio Ambiente detém o conhecimento e os instrumentos de planejamento? E onde está toda essa sabedoria, né? Que é muito anterior à fase de colonização e tudo, que a gente tem muito a aprender com isso, né? Então, essa troca de conhecimentos e também de visões de mundo, né? Trocas de visões de conceito. Então, eu acho que você levantou uma questão muito importante aí, Lucas, que é realmente como você abarcar, né, esse tipo de conhecimento que vem muito antes desse mundo. Ele falou aqui, o mundo pós-extrativista, né? Eu até diria o mundo anterior ao mundo extrativista ainda, né? Eu acho que isso é muito importante de comentar, né? Quando a gente fala de natureza, a gente tem que sempre pensar a natureza para quem, a natureza de quem, né? Então, acho que isso traz muita riqueza para essa discussão toda. E tem a civilização ocidental, né, principalmente na segunda metade do século XX, se descolou completamente da natureza, porque passou a controlar essa natureza, né? Achando que estava controlando a natureza. E aí causou tanto estrago que hoje a natureza está se voltando contra a gente, né? Não só por conta dos episódios climáticos mais intensos e, enfim, a gente está destruindo a nossa rede de vida mesmo, o suporte da vida que são os ecossistemas, né? É a natureza. E agora essa pandemia também eu já li muitos artigos aí que já saíram, né? Que estão saindo, que essa pandemia, né? Esse vírus saiu do nosso avanço em cima dos espaços que deviam estar protegidos, né, com espécies que não têm que ter contato com a gente. E a gente vai avançando, aí no final tem, por exemplo, na Barra da Tijuca, jacaré na piscina do milionário lá, porque entraram em cima do ecossistema do jacaré, né? Então o cara acorda lá, né, e de repente tem o jacaré na sua piscina, né? Ou a capivara também, que está brincando no gramado que as crianças vão brincar, sendo que ela é vetor do carrapato lá que transmite a doença de Lyme. Então, a gente tem que saber que algumas espécies têm que ter o seu lugar, né? Porque a gente sai avançando. E a Alexandra levantou aqui a questão do mercado imobiliário, que é um dos mercados predatórios, né? Que
enfim, que é um caso importante no caso que a gente está discutindo, né, na paisagem urbana, que a gente vê que ela vai comendo os ecossistemas, comendo as áreas úmidas, né? Não só o formal, mas o informal. No Rio de Janeiro a gente tem a questão das milícias, na Zona Oeste, né, construindo na Barra da Tijuca, lá em Moema, já caiu prédio, e com a conivência do poder público, porque aquilo lá não acontece, não é embaixo da floresta, né? É em áreas importantes. Então, a gente tem uns vícios muito sérios, né? E teve outro, acho que foi o Ângelo que falou aqui nos comentários, que a gente tem que ter uma renovação política. A gente precisa de representantes novos. O que não aparece é liderança nova, né? Para assumir cargos tanto no legislativo quanto no executivo, né? A gente precisa com que essas pessoas se sobressaiam de alguma maneira. Eu falo isso sempre para os meus alunos, né? A gente precisa de... Não adianta eu querer sair nessa altura do meu campeonato para algum cargo político, porque eu acho que tem que ter a energia de um jovem, né? Eu acho que tem que ter o conhecimento e energia, e o jovem ter a humildade de querer aprender ao longo do processo. Então, eu acho que isso daí é muito importante, a gente ter... aqui está pipocando sem parar o chat aqui, não estou conseguindo acompanhar todos os comentários. Mas, enfim, eu acho que... Eu tenho que guardar esse chat depois, viu? Para a gente poder ler tudo. Já vai baixar o chat aqui, porque aí, de repente, a gente entra em contato, enfim, realmente a gente tem muita contribuição para dar e a gente tem que abrir esses espaços de manifestação, de empoderamento até das pessoas, né? Eu acho que é por aí. Eu acho que eu tenho, assim, eu não sou política, mas eu acho que eu tenho uma atuação política, né? Eu procuro me posicionar, até o que eu como é um posicionamento político. Então, eu acho que a gente se posiciona politicamente na medida em que a gente está atuando, né? Atuando. Eu acho que eu ter assumido aí vários frontes aí que eu acreditava, né? De ensinar, de pesquisar, de divulgar e de ter esse lado ativista que eu adoro, né? De mobilizar as pessoas de alguma maneira. Eu acho que a gente tem que ter mais pessoas fazendo isso, né? Em vários frontes. Eu acho que isso daí é uma das maneiras da gente mover, né? E a política não é a política do cara que está sentado lá no Congresso, lá, você já vê lá do Niemeyer, lá você já vê os prédios do Niemeyer. Não é isso. Política é o que a gente está fazendo aqui, né? A gente está discutindo, conversando. Para mim, política com P maiúsculo, que vem lá da polis, né? É isso aqui que a gente está fazendo aqui. E mais ainda é a política que a Cecília e que o Pierre fazem, que é de ir na esquina, né? Quebrar o concreto, ver o que tem embaixo. Então, a ação. Então, a discussão, eu acho que ela é muito importante, sim, e também ela é munida de ação. E a Ju, você fez um comentário aqui super legal, né? A Ju é uma grande amiga minha, bióloga, engenheira ambiental, professora, hidróloga, tudo que vocês possam imaginar. E ela falou aqui, sim, quando aumentamos as bordas de um ecossistema, entramos em contato com reservatórios virais. Então, a fragmentação do habitat, que é o risco, né? Então, ela está falando, porque ela, como bióloga, ela está falando como que essas pestes, essas pandemias surgem, né? É você fragmentar habitat, né? E aí você gera a ponte para, né, o que ela chama, quando você entra em contato com os reservatórios virais, né? Eu acho que tem uma conversa... a questão da escala, né? A gente, né, tentar comprar a briga certa, né? Qual briga da minha escala? Eu, durante muito tempo, achava que ia salvar o planeta. Eu já sei que eu não vou mais salvar o planeta. Entendeu? Eu vou conseguir fazer uma coisa ali, uma coisa aqui, ajudar um irmão a entender melhor uma questão sobre de onde a gente vem, onde a gente vai, mas salvar o planeta já é uma meta que eu já sei que é grande demais, né? Então, pé no chão,
uma coisa que é muito ligada à sustentabilidade é o território onde eu vivo mesmo, onde eu pratico, né? O meu território aqui é Botafogo, basicamente eu moro em Botafogo, né? Então, o que é que eu posso fazer ali? Porque também não adianta eu tentar salvar a Amazônia. Se eu estou morando, né? Porque acho que a Daniela falou disso muito bem. Se eu estou num ambiente doente, eu estou doente. Não tem como. Eu fico brincando. Não tem suco detox que resolve. Tá? Se você está no meio ambiente que está degradado, o teu ambiente pessoal é degradado, porque a gente é um ecossistema dentro de um ecossistema dentro do ecossistema e vai do fundo do cosmos até onde o microscópio enxergou o mais longe possível no átomo. É isso, né? Somos dentro de uma escala. Então, é muito importante entender que a terroridade está ligada a onde a gente está, no território que a gente pratica, que a gente usa. É ali que a gente tem que intervir com muita firmeza. E a partir dali, a lógica natural. Se todo mundo fizer isso, cara, isso vai juntar uma rede. É fato, né? Então, acho que nesse momento de grande preocupação, de coisa que ultrapassa no seu alcance, essa escala é muito saudável de se lidar. E deu 8 horas em ponto, Cecília. 1h. Caramba! Eu acho que a Cecília congelou, deve ter algum problema aqui de internet, né? A Cecília está ilhada no sítio Caluá, lá na Serra, onde tem produção de orgânicos. Ela está no melhor lugar para passar a quarentena, né? Isso aí tá bem fantástico. Eu acho que Cecília, você está com a gente? Você voltou, né? Caí e voltei. Exatamente. Não estava dizendo que a gente chegou às 8 horas, né? Eu acho que pode ser legal a gente respeitar o horário, principalmente para a Daniela, que está 1h Né? Não, por mim eu ficava. Não, mas vai ter toda semana, né? A gente está muito... É o primeiro, né? E a gente vai ter vários temas, agricultura urbana, restauração de rios, refaunação. A gente vai entrar e a gente espera que esse debate possa crescer, né? E aprender com vocês. As participações, as perguntas estão sendo bem legais também. A gente está vendo que temos uma rede aqui já, né? Como você falou, já isso aqui já é um instrumento político aqui. Muito bom. Queria agradecer muito a presença de vocês. Só deixa eu fazer uma propaganda da semana que vem. Semana que vem, Verdade. a gente tem 2 convidados super especiais sobre agricultura urbana. São 2 doers, né? 2 caras que fazem, que estão atacando aí espaços públicos, espaços privados, meio guerrilha. Vocês têm até o flyer em primeira mão aqui. Meio guerrilha. São 2 ativistas, cada um da sua maneira, né? Educadores. O Antônio trabalha muito com escolas, shopping center. Ele está fazendo após com a gente. É uma pessoa, um nordestino simpaticíssimo, maravilhoso, com uma experiência, sabe muita coisa. Idem Alice Vorkman, que é lá da organização, também ativista, fizeram lá o mutirão Olho d'Água, nos Arcos da Lapa. Os 2 sabem tudo de punks e agricultura urbana. Então, semana que vem a gente vai entrar hoje a gente abriu com a Grande Paisagem. Semana que vem a gente entra com os ativistas que estão transformando a pequena paisagem, né, o local. Com a Alice a gente fez o Jardim de Chuva, que a gente vai mostrar semana que vem, lá na Fundação Progresso, que foi uma experiência muito legal, que tem gente aqui que também... nossa, tem 14 mensagens aqui. Então, a gente vai ser uma conversa muito sobre como atuar no seu espaço, né? A gente sai dessa grande pensamento mais global, mais das cidades, mais internacional, mais nacional, para cair no local, né? E a gente vai fazer a gente vai colocar a programação. Onde que a gente vai colocar, Pierre? Lá no Facebook e no YouTube. A gente vai divulgar nas redes sociais. O nome para pesquisar a gente é sempre Paisagismo Ecológico PUC Rio. E aí vocês vão achar nossas redes, que é Facebook e Instagram, né? E a gente repica também no pessoal. E a gente vai ter vários temas aí. A gente está marcado até junho, né? E tem já programado para frente, para julho, mas eu não quis fechar porque a gente está com muitas incertezas para
para conseguir amarrar uma programação completamente engessada. Mas até final de junho tem muitas pessoas hiper legais, com vários assuntos interessantíssimos, e a gente vai ter... Aí também, a Dani tinha falado, né, de publicações, tem uma publicação que a gente até ia mostrar para vocês. Está com ela aí, Dani? Posso mostrar? Que está na Opla em português, só para dar o caminho para eles, para a gente fechar? Sim. Porque vocês ficam com alguma coisa para se distrair aí durante a semana. Tem material para ler, né? Para saber mais sobre soluções baseadas na natureza, e tem estudos de caso brasileiros, são 15, 10 europeus, e tem uma plataforma aqui, onde... isso aqui é o trabalho da Cecília. Então, isso aqui vocês podem baixar, isso aqui é um PDF, aqui, ó, download, tá em português. Mas põe na sua tela, você não conseguiu compartilhar, deixa o Pierre sair. Aí, agora, entrou. Entrou? Ah, tá. Entrou. Então, esse aqui é o trabalho que a Cecília fez. Junto com a Carmen Antunha. Junto com a Carmen, são vários exemplos de SBN no Brasil. Então, no site, inclusive, vocês podem navegar, ver alguns dos exemplos aqui. Então, para vocês verem que tem muita coisa legal feita no Brasil também, claro. E essa plataforma também mostra muitos casos no mundo inteiro. Então, aqui são, acho que, 292 casos que estão... Então, eu vou só dar uns cliques aqui. Então, você tem casos no mundo inteiro de SBN, e isso aqui é uma das plataformas. Essa chama Opla. Você só põe o nome Opla na internet e aí aparece no primeiro clique. E essa outra chama Urban Nature Atlas, que também, você bota Urban Nature Atlas, é o primeiro, e aí você abre aqui um mapa. E você pode... Deixa eu colocar o pessoal para cá, para dar para ver. Você pode colocar os desafios, né? Então, é desafio ligado à saúde e ao bem-estar, é desafio ligado a desenvolvimento econômico, adaptação do clima. Você pode falar o tipo, entendeu? Você coloca aqui e ele filtra. E aí ele escolhe para você... né, os casos. E aí tem vários casos, eles analisam os casos de acordo com várias categorias, né? Então é interessante também dar umas navegadas nisso. E a última coisa que eu queria falar é que a gente está querendo montar um cluster de NBS no Brasil, de SBN, né, que fala no Brasil, e vamos fazer uma reunião disso, acho que agora em junho, dia 4 de junho, e se a gente conseguir mandar e-mail para convidar todo mundo que está nesse webinar, para quem quiser aparecer, vocês estão todos convidados, porque a gente quer criar um grupo grande aí, no pessoal interessado em soluções baseadas na natureza. Muito obrigada, excelente estar com todos vocês aqui até essa hora da noite. Depois todo mundo deve ter tido aí, pelo menos eu tive, né? Eu e o Pierre estamos em função desde as 8 da manhã, né? Que a gente começou, né, Pierre? Dando aula de manhã e não parei até agora. Então, assim, super feliz de ter, assim, tanto público super legal. E semana que vem tem mais, né? Então, botem na agenda aí quartas-feiras. Vai ter que se inscrever pelo site lá do CCE, a gente vai divulgar os links também. Não sei se vai ser o mesmo link de inscrição para todos, porque a gente tem que falar com a Luana, que estava aqui no começo. Tem uma administração do evento, né? Tem uma administração tem que passar com a administração, que não porque... toda da gente. Uhum. E muito feliz aí com tanta contribuição, tanta discussão aqui nesses chats. É só difícil de acompanhar, porque é muita coisa mesmo interessante que vocês estão falando, que é difícil da gente lembrar de tudo. É isso. Obrigada, Sofia. Fala, Pierre. Agradecer também, tem um monte de ex-alunos, atuais alunos, futuros alunos, colegas, um monte de gente conhecida que está aqui juntando as forças aí, sempre um calor no coração aí, tá vendo tanta gente conhecida aí. Muito maravilhoso, obrigado. Né? Dá muita satisfação, né? E muito obrigada, Sofia, Dani,
Vocês são pessoas inspiradoras, muito, né? Adoro estar com vocês e adorei ter essa oportunidade, né? De criar essa oportunidade da gente se reunir aqui publicamente. Então, obrigada pelo convite. Nossa, obrigada demais, assim, tô muito feliz do convite. Acho que foi uma oportunidade maravilhosa e estamos aqui na quarta-feira que vem, já vou de novo para a balada de SBN. Nós temos uma história de balada aí, né, Dani? E bem inesquecível. E aí eu falei, Dani, eu sei que você vai encarar essa, porque é uma balada de SBN, por isso que ela está falando isso. É isso aí. Foi ótimo também. Agradeço Pierre e Cecília e todo mundo aí que participou. Muito legal ver que, né, essa temática aí segue atraindo muita gente do bem, disposta, né, a fazer, a mudar e a encontrar esses novos caminhos aí em conjunto. Seguimos aí. Obrigada pela oportunidade também.